Meus queridos, nós vamos falar sobre um assunto importante, necessário e que a nossa comunidade cristã evangélica, ela precisa se ater um pouco mais. A ética cristã. Nós temos necessidade de entender, principalmente, o que somos. Determinam a nossa ética, ok? Dá para a gente repetir? O que cremos determina a nossa ética. Lembrem-se, crer vem primeiro. Crer está à frente. A gente crê e aí o crer relaciona a nossa fé, diz respeito nossa fé, quando se crê. Aí vem o fazer. O fazer, aí são as nossas obras. Eu sou admirador de um cidadão chamado William Booth, fundador de uma igreja, o Exército da Salvação. O Exército da Salvação, ele não desassocia fé e obra. Não podemos dizer que temos muita fé se não tivermos obra. Os membros da igreja, o Exército da Salvação, eles conduzem assim no colarinho, na gola da vestimenta, ele tem um S de um lado e um S do outro. Você sabe o que significa S de um lado e S de outro? Salvação e sopa. Então, temos que fazer alguma coisa em termos de obras. A ética cristã entende isso. Nós temos que compreender isso. Fé sem obra não dá certo. Então, fé e obra andam juntos. Tem necessidade de viver juntas. Se não for assim, não adianta. Que bonito, eu falo muitas línguas estranhas, como muita gente gosta de falar línguas estranhas, e até profetizar. Mas quando você procura frutos do Espírito, acabou. Não tem. Então, temos que entender que fé e obra, que é dom, maravilha. Tem dom, glória a Deus. Mas tem que estar junto com frutos, que são obras. Pela fé, eu acredito. A minha mente é cheia e compreendo e entendo e valorizo fé, mente. Mas, com o coração, o que eu faço? Confio. A confiança daquilo que eu creio bate ao coração, mas é através das obras é que eu faço o que eu acredito. As obras, elas vão acontecer porque eu acredito, porque creio. E quando a gente faz isso, olha, eu fui dirigente de uma igreja em Natal, a igreja do Candelária. É uma igreja muito importante, de classe média alta, da sociedade natalense. E nós tínhamos uma congregação num bairro, lá os irmãos quem conhece Natal, sabe que tem muitas dunas, que tem muitos morros. E tinha congregação por trás dos morros. E era ligado à nossa congregação Sede Candelária. E tinha um irmão que ele disse uma vez, chegou e disse: pastor, eu li na Bíblia que se eu creio, eu posso transportar os montes.
E eu queria tirar esse monte, essas dunas que tem lá em frente à igreja que eu estou lá. Eu quero, e botou na cabeça que queria, porque queria. Eu disse: olha, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz: se tiver fé. Aí ele convidou outros irmãos e começaram a fazer oração para tirar o povo das dunas lá de frente da igreja. E fez a campanha de oração. E aí ele mesmo não queria orar, ele acreditava na oração dos outros. Então era aquele que vivia sob o efeito da oração do outro. Aí um dos irmãos que orou, chegou lá em frente ao templo, levantou, abriu os braços e começou a orar e disse: vamos orar. E oraram um bom tempo. Aí ele disse: vamos agora abrir os olhos. Aí quando abriu os olhos, aquele dirigente disse: olha, não abre agora não. Você crê? Perguntou a ele: você crê que você abrindo os olhos, os montes não vai estar mais? Aí ele disse: não, nós oramos para que não esteja. Aí ele foi e disse: eu orei porque você me chamou, mas eu não acredito que vai sair. Então, meus irmãos, não adianta orar se não crer. O crer precede o fazer. Temos que ter esta compreensão. Sigamos. Olha aí. Por isso, quando faço algo que não acredito, o caso que mencionei, então eu estou pecando. Se eu faço, mas não creio, estou pecando, porque a Bíblia diz que quando é feito sem fé, o que é? Pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então nós temos que fazer com fé. Temos que entender isso. O fazer não deve preceder o crer, certo? Eu não faço para crer, eu faço porque creio. Esse é o caminho natural. Há uma diferença muito grande na nossa igreja, quando nós falamos de ética, entre doutrinas e costumes. E isso eu acredito, pastor Teixeira, que doutrina e costume na Assembleia de Deus é o calcanhar de Aquiles. Viu? Olhe como isso dá dor na cabeça e como o povo discutem e se mexem. E aí tem pessoas que querem pegar um costume e fazer doutrina. E esquece a doutrina porque diz que é costume. Não podemos, nós temos que entender que é bem diferente. O momento que eu creio em algum princípio ou valor, é evidente que o meu procedimento, quando eu creio em algum princípio ou valor, o meu procedimento me dá convicção. Isso é fundamental. Convicção. Costume não pode gerar doutrina, sim ou não? Costume pode gerar doutrina? Costume não pode gerar doutrina. E eu acho que esse é o maior problema dos defensores, dos legalistas da nossa denominação. Que ele quer porque quer que um costume gere doutrina, e aí é o difícil da situação. Olha aí, é um erro fazer de um costume uma doutrina. É um erro. Qual deve ser a nossa postura diante da verdade? O fazer não deve preceder o crer. Vamos entrar no assunto das liberdades com responsabilidade. Questão ética. Vamos lá. Responsabilidade sem liberdade não serve também. Fulano tal entrega responsabilidade, mas não dá liberdade. Não vai funcionar. Não é ético.
é viver debaixo de regras, sem ser livre. Mas a verdade é que o Evangelho nos fez livres. Graças a Deus por isso. Olha, quer um exemplo? As mulheres no Talibã. As mulheres no Talibã têm responsabilidade, mas não têm liberdade. Não pode estudar, não pode nem vestir como os outros vestem, tem que tapar o rosto. Tem responsabilidade, mas não tem liberdade. Então nós não podemos pegar a nossa ética. Esses comentários precedentes é para entrarmos no que nós queremos entrar sobre a ética. Por exemplo, responsabilidade sem liberdade. Existem igrejas onde as pessoas saem do cativeiro do pecado e entram no cativeiro religioso. Viu? Tem ou não tem? Tem igreja que a pessoa sai da liberdade do pecado e entra, sai do cativeiro do pecado e entra no cativeiro da religião, do sistema, do dogma. E aí é quando as coisas se complicam. Olha lá, meus irmãos. O pastor Miranda, vou falar de mim agora. Essa ilustração é minha. Eu recebi certa vez, numa igreja que eu pastoreei no Rio Grande do Norte, um irmão que veio congregar conosco. E o secretário disse: pastor, esse irmão não traz carta, esse irmão quer ser apresentado como uma pessoa que vem de outra igreja evangélica para se tornar membro. E aqui o senhor disse que é preciso trazer carta, e como é que nós vamos fazer? Então, marca com ele um horário para mim conversar com ele. Eu fui conversar com esse irmão. Eu perguntei a ele o que trazia ele à nossa igreja, porque ele vinha querer fazer parte da membresia da nossa igreja. Ele me respondeu: fui excluído da minha igreja porque sou policial. Fui excluído da igreja porque sou policial. Como policial, eu carrego arma de fogo. E lá carregar arma de fogo é pecado, mesmo sendo um policial. Então, irmãos, vejo que as pessoas responsabilizam e não promovem a liberdade. O soldado não ia poder usar aleatoriamente do seu bel prazer a sua arma de fogo. Agora, como um defensor da segurança pública, ele tem o direito de conduzir a sua arma de fogo. Não significa dizer que ele vai estar atirando a ele. Então veja como essas coisas são de muita responsabilidade. Olha, lá tem liberdade, vamos agora, mas não tem responsabilidade, mas não tem liberdade. Agora existe responsabilidade sem liberdade. Responsabilidade sem liberdade é uma tirania. Nós não podemos aceitar. Vamos ler um texto bíblico. Isaías, capítulo 5 e versículo 20. O que diz Isaías, capítulo 5, versículo 20? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Esse é um dos ai do profeta Isaías. São Paulo, lá na frente, em 1 Coríntios, ele diz: todas as coisas que são licitais, mas nem todas me convêm. É lícito que eu faço? Mas convém? Não, então não é essa. É lícito, não convém. Não convém, não é essa. Aí é quando nós temos que compreender. Viu, meu irmão, amados irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem muita coisa no meio da igreja, no seio pastoral,
que é lícita, mas não edifica, que não convém, consequentemente não deve, certo? Não deve de maneira nenhuma ocorrer. A origem da palavra ética. Ética, a palavra grega, ethos, que significa costume, disposição, hábito. Isso tudo a gente pratica na vida, na naturalidade de viver. Definição da palavra ética. O que é ética? O que é ética? É o conjunto de princípios e valores. Princípios e valores. Olha, irmão, o que eles fazem? Regem a nossa vida. Os princípios e os valores regem a nossa vida cristã, a nossa vida como servo de Deus. O que é que ele visa? Visa a exata conceituação do que é certo e do que é errado. É a ética quem coloca a gente no caminho certo, para saber o que é certo, o que é errado. Lá no texto de Isaías diz: ai dos que eles fazem ao mal, não o bem. Então, ai desses que ao errado estamos certos. E nós vivemos numa sociedade que o problema não é ser certo, é saber se dá resultado. A sociedade que nós vivemos é saber se dá resultado. Deu resultado, tá bom. Mas nós não podemos embarcar nessa canoa. Essa canoa vai atrapar lá na frente, vai topar lá na frente. Nós temos que ter esta compreensão. O que é moral é a prática de uma ética. A ética é moral. Graças a Deus por aqueles que assim fazem, que assim vivem. Graças ao Senhor. Por que considerar esse tema, irmão? Essa é a pergunta. Por que pastor Teixeira, com o seu ministério e de cooperadores mais diretos, escolheram tratar esse tema da ética? Qual é a razão? Olha, irmão, porque a igreja vive um mundo onde os valores estão invertidos. Há uma inversão de valores no que diz respeito à família. Olha, meus amados, lá na frente tem um exemplo aí do Adão e o Ivo. A sociedade absorve família entre Adão e Ivo, entre Eva e Iva. Entendeu? É assim que a sociedade está. E está jogando aí na mídia direto para que nós absorvamos isso aí. Vamos absorver isso aí em comum, meus irmãos. Não dá para nós. Não é ético. Eu tenho uma discussão muito forte lá no meu estado, que eu sou pastor. Eu não sei se os outros estados, não conheço nada dos outros estados, das outras igrejas. Mas eu discuto com meus companheiros pastores qual é a igreja que não tem um Adão e um Ivo. Está difícil achar hoje, viu? Eles aparecem pelo meio. Lá no Ceará Mirim, onde nós fomos, onde fui pastor e o senhor foi lá, meus irmãos tinham uma bancada. Perdoe os irmãos lá de trás, eu não estou atacando os senhores não, por favor. Mas a bancada lá de trás era a bancada que eles sentavam. E carro identificado lá, doutor. Lá, era visto. Querendo banalizar, não querem tirar da Constituição a verdadeira razão da família, de constituição familiar, marido e mulher, filhos. Um Adão e um Ivo vai ser família. Essa família tradicional para a sociedade que já absorveu
A única sociedade que está se manifestando em contrário é a sociedade evangélica cristã genuína, que não aceita, mas aí afora não. A briga é forte, é grande, e nós temos que pedir muita misericórdia. Razão, valor como integridade. História de integridade, palavra integridade parece que é uma palavra obsoleta, fora de uso. É aí que nós vivemos essa sociedade. Ei, eu não sei aqui na Bela Vista, não sei, jamais, meus companheiros pastores, por favor, não me entenda diferente, mas eu digo isso lá no meu estado. Tem uma pregação que está bem ausente dos púlpitos. Tem uma pregação que está ausente dos púlpitos: santidade. Pega tudo, mas santidade. Pula, pula, pula. E a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Glória a Deus. Ninguém verá o Senhor. Foi feliz pastor Heraldo quando ele disse que a Assembleia de Deus completou 100 anos. Vocês ouviram a palestra dele aqui, eu estava lá observando, escutando, atento, aprendendo. Completou 100 anos, dando glória a Deus, dizendo aleluia, pregando evangelho genuíno, dizendo o caminho é esse aqui. Eu recebi há uns 15 dias, 20 dias atrás, eu recebi a governadora do estado na igreja que eu sou pastor, lá em Mossoró. Ela é moçoroense, filha de lá, foi prefeita 3 vezes lá na cidade de Mossoró, hoje é a governadora do estado. Eu recebi lá na igreja que eu sou pastor, e ela veio uma sexta-feira, um curso de doutrina. Aí o irmão chegou e disse: pastor, a governadora vai precisar sair tal hora, e não sei se o senhor vai. Não, eu apresento a governadora, ela escuta a minha doutrina. Depois, quando eu terminar da doutrina, se ela tiver paciência, eu vou dar a oportunidade para ela ser. Vou respeitar a autoridade dela que tem como governadora do estado, vou respeitar por ela ser moçoroense, mas agora ela tem que ouvir a minha doutrina. Tem que pregar a palavra. Irmão, Deus entregou a você um comando. Não podemos jamais podemos deixar isso aí. Pastor, lá no seu estado, eu conheci o seu pastor Antoniel, eu estive lá, tomei café na casa dele lá. Eu fui missionário na Guiana Francesa e recebi muitos irmãos. Pastor Souzinha, lá de Leopoldo Santana, meu amado irmão. Quando aquele grupo primitivo que promoveu a rebelião inicial e que se rebelaram contra o pastor Antoniel, que o pastor Souzinha usa lá uma reunião e diz: Toniel, toma rede, Toniel. Você tem a rede que Deus entregou, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, olha lá, moralidade. Moralidade é uma palavra, que história é essa? Em todos os segmentos a gente encontra essa situação. Vamos pedir, olha, porque nem tudo que o mundo chama de politicamente correto, o negócio do politicamente correto não tem, mas nem tudo que é politicamente eticamente correto é biblicamente correto. Temos que saber diferenciar. É politicamente correto? É,
não é biblicamente correto. Então, nós os cristãos não vamos seguir só porque é biblicamente correto. Temos que ter essa percepção. Terceiro, porque como igreja fomos chamados por Deus para influenciar. O pastor falou da história do caráter dos irmãos que conseguem imitar até o gesto da gravata do pastor Macalão. Entendeu? Veja como é o poder da influência. Nós temos que ser influenciadores aí aonde nós vivemos, onde moramos, aonde pregamos. Temos que ser o canal da influência. Nós temos que entender isso. Um chamado para influenciar o mundo e não para ser influenciado por ele. Se lembra daquela passagem bíblica 5, 13 e 14 de São Mateus? O que diz? Vós sois o sal da terra. Sal. E diz mais, e luz do mundo. Lá no nosso estado, é o estado do sal, tem uma cidade chamada Macau, e você anda pisando no sal, literalmente pisando no sal. Mas aquele sal que pisa é exatamente o sal que não presta para o uso, que a Bíblia chama de insípido, sal que perde o valor. Quando o cristão não anda, não se apresenta correto, eu digo por onde passo, lá no Mossoró, no novo estado, se critica muito hoje o pastor, se fala muito de pastor. Eu não tenho vergonha de dizer aonde chego que sou pastor. Se tem pastor picareta, se tem pastor salafrário, se tem pastor que do jeito, o adjetivo que queiram dar, eu não tenho nada a ver. Eu devo porque eu sou. Aleluia! É assim que nós temos que ser, querido. Porque tem lá um salafra, porque tem lá um picareta, nós agora vamos ter que também fazer parte da cota dessa corja. Não, senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo. Esse ministério, meus queridos, como é importante nós procurar ser luz do mundo. Igreja é como a lua, meus irmãos. A lua nas ciências é chamada de regente da terra. Ela influencia na flora, ela influencia na fauna, ela influencia em termos agrícola completamente. A igreja do Senhor, o obreiro de Deus, ele tem que ser esse exemplo da lua, influenciar. De acordo com a fase da lua é que funciona a flora, a fauna, a agricultura. Assim é o crente. O crente tem que acompanhar a lua não nas 4 fases. Ele acompanha a lua só nas 3 fases. A fase que inicia com a lua nova, não é? Aí a fase da lua crescente, né? A lua crescente, e depois a lua é cheia. Para aí. Não segue não segue não. Vai novo, vai enchendo e enche e enche. Quando a lua chega completa, que a gente avista, meu irmão, aquela beleza. Assim é a igreja do Senhor, os obreiros de Deus, cheio da presença de Deus. Queridos pastores, eu tenho um filho que é pastor aqui em Fortaleza. Pastor Teixeira conhece, ele é pastor do Ministério da Restauração. E eu conversava com ele outros dias e ele disse: pai, eu estou sentindo falta, pai, de que nós pastores sejamos mais acessíveis ao Espírito Santo.
A gente é um pouco seco, a gente não tem assim. Ou quando o pastor Heraldo pediu para a gente se abraçar, eu me lembrei dele. Precisa ter um pouco mais de ternura, no sentido de aconchego cristão fraterno. E nós somos muito secos. O cantor Marco Aurélio disse que disseram que o público era difícil. Deve ser por isso. Porque quando a gente vai ouvir determinadas coisas, eu sou de uma época, eu aceitei Jesus na adolescência. Eu sou de uma época que os pregadores não eram como hoje. Eu sou de uma época que do pai do pastor Teixeira Rego, do pastor Luiz Costa, aqui, Fortaleza, ou qualquer lugar, a gente tinha um grupo de irmão, pastor Isaac Fagundes, que era a velha guarda daquele velho tempo, glória ao nome de Jesus. Então essa gente que não tinha muito conhecimento, nem teológico, nem secular, mas tinha conhecimento bíblico, e tinha muito afeto. Os pastores choravam, havia choro, o pessoal trazia lenço no bolso para já limpar as lágrimas. Havia choro, havia a emoção que o pastor falou na questão do caráter. Havia um momento da emoção. E meu filho dizia: pai, nós precisamos orar e nos abraçar e nos sentir uma comunhão, uma fraternidade mais próxima, para a gente crescer no Espírito Santo de Deus. E é verdade, isso faz falta. A gente hoje fica, recebe a glória a Deus, o pregador vem, vou esperar que ele cite o versículo errado para me criticar. Esse é o difícil, a gente fica catando lá. Quando o camarada troca uma frase do versículo, ele não diz, ia falar errado. Isso não fortalece, não alimenta, não conforta. É aqui onde funciona o adágio para o bom entendedor. Minha palavra basta. Glória ao nome de Jesus. Esta funcionalidade espiritual cristão que a igreja espera. Ministério pastoral tem isso. Um mendigo que olhava a vida dos crentes. Um mendigo. Essa senhora que foi governadora do Rio de Janeiro, chamada Rosinha Garotinho, esposa do também atual deputado, ex-governador Garotinho. Essa senhora, eles não sabem que eles são presbiterianos. Eles são da igreja presbiteriana. E um dia ela resolveu fazer uma coisa diferente. Ela conseguiu modificar a sua apresentação visual, física, vestiu uma roupa bem simples, vamos dizer assim, uma roupa na linguagem nossa cearense, matuta, a gente chama de chita, uma roupazinha de chita, não é? Não tem isso? Uma roupinha assim. Eu saí daqui há mais de quase 40 anos, mas eu me lembro das conversinhas da terrinha, gente. Glória ao nome de Jesus. Então, uma roupazinha de chita, um penteado, despenteado mais do que penteado, entendeu? Um chapéu na cabeça, chinelo japonês, e ela resolveu entrar na sua igreja, na igreja que ela congregava. Chegou assim, meio desconfiada, assim como um pinto está no terreiro alheio, entendeu? Quando um pinto está no terreiro alheio, pode prestar atenção que é diferente do que no terreiro dele, viu? Pode prestar atenção, como que é? Assim chegou, ela sentou-se lá no último banco. E a escola dominical funcionando, pela manhã. E a escola dominical funcionando. Ninguém da sua igreja ousou ir lá naquele banco onde estava aquela aparente mendiga
para perguntar, para ouvir, para convidar, para trazê-la para mais próximo. Ninguém. Quando termina aquela parte da aula propriamente dita, chega o momento um momento de louvor, onde há mais aproximação. E ela viu que ninguém ia, ela andou mais uns 2 bancos e veio. Até que chegou uma irmã que começou a conversar. O que ela não conseguiu desfazer foi a voz. A pessoa chamou pela voz, que reconheceu a voz, chamou a atenção. Fui olhando e falei: a senhora não é essa pessoa, cara. A senhora é Rosinha. É Rosinha, a governadora, membro da igreja lá. Ela deu uma lição para todo mundo. Aleluia! Deu uma lição a toda aquela gente. Glória! É assim que trata o visitante. É assim que é visto. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado. Infelizmente, eu digo hoje abertamente, aí o membro da diretoria sabe o que eu vou dizer, é o que eu digo. Eu continuo tendo dificuldade, pastor Teixeira. Eu continuo tendo dificuldade de ser visto como pastor de Mossoró. Eu quero ser visto como pastor que eu sou. Não é o tamanho da igreja. Uma igreja grande, evidentemente. Uma igreja, vamos dizer, fora a igreja do Estado, da presidência, é a igreja maior. Mas eu não quero ser visto como pastor. Até eu digo para eles: se vocês me digam uma coisa, se eu chegar junto com outro pastor, escolha aí a cidade do Estado, numa reunião que só tem um assento, só tem um assento, imagina aí quem vai ficar em pé. Imagina aí quem é que vai ficar em pé. Quem vai ser convidado para sentar é o pastor de Mossoró. Esse é o problema que nós enfrentamos. Nós não podemos tratar as pessoas porque ele tem isto ou tem aquilo. Nós temos que tratar como ele é. Essa que é a ética que nós precisamos atuar. Eu coloco isso, não estou aqui julgando ninguém, nem classificando, estou só colocando o que eu creio. E luto para fazer, não sou melhor que ninguém, mas luto para fazer. E isso tem que ter propósito. Não quero ser tratado porque sou pastor de Mossoró. Quero ser tratado porque eu sou pastor, chamado por Deus, tenho um ministério, Deus me chamou. Então, pelo que eu sou como pastor, é que eu quero ser tratado. A Bíblia diz que a gente aceita Jesus, recebe o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e aí as coisas serão acrescentadas. As coisas acontecem, são acrescentadas na nossa vida ou no nosso ministério. Então, o mendigo voltou para casa porque impactou com o testemunho dos irmãos. Quando isso ocorre, maravilha. Esse é o evangelho ético que nós devemos fazer. Quarto, porque como igreja nosso comportamento deve ser determinado pela Bíblia Sagrada e não pelos conceitos do mundo. São Paulo diz aos Romanos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Eu sei que a linha de interpretação teológica
é muito grande, muito variado. Leva para o campo do costume, entendeu? Leva logo para o campo do costume e quer fazer daquilo ali uma doutrina. Não nos conformei com este mundo, mas tem muita coisa na questão de crença, de ideologia, de filosofia. Tem muito disso. Está lá no mundo. Como disse o pregador que me antecedeu, a questão das imitações novelescas, está aí, televisão bombardeando a mente do adolescente, lá na questão da malhação, e o adolescente influencia, aprende, está lá direto, aprendendo, quando a gente pensa que não, traz para a igreja. E eu gosto muito do jovem, eu admiro muito o jovem, e eu sou torcedor do jovem na igreja, porque o jovem me transmite o seguinte: o jovem, ele é transparente, ele não consegue esconder o que ele é transparente. Se ele usa um brinco, se ele corta o cabelo, como é o nome do jogador? Neymar, Neymar, ele corta, vem para a igreja, ele se apresenta. O mais idoso já é bem cabreiro. Entendeu? Ele dá as olhadas e esconde a mão. Então por isso que eu sou torcedor do jovem. Você vai ver como é, a moça como ele é, o rapaz como ele é. Até há um ditado assim entre os pastores, irmão Teixeira, diz que quando a gente é jovem, muito petista, muito torcedor do PT, quer fazer greve, revolucionário, metalúrgico, aquela coisa toda. Quando a gente é novo, aí diz que quando envelhece, aí ele malufa. Entendeu? Muda. Então nós devemos ter cuidado com essas coisas. Não vamos malufar na fé nem no ministério, querido. Em nome de Jesus. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos. Olha lá, formai-vos pela renovação. Eu acho importante que esse imperativo do verbo aqui, ele diz transformai-vos. Sou eu que tenho que fazer. A gente normalmente delega tudo ao Espírito. Sou eu que tenho que fazer. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo não pode ditar o nosso comportamento, irmão. Todo mundo faz, essa é a linguagem. Mas pastor, todo mundo faz. Me lembro de Lutero. Quando eu escuto isso, eu me lembro de Lutero. Lutero, o mundo todo está contra você. Lutero disse: pois em nome de Jesus eu vou contra o mundo. Glória a Deus. O mundo está contra mim, pois em nome de Jesus eu vou. O mundo, o clero, eu vou em nome de Jesus. Temos que ter essa percepção legal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se jaz no maligno, não serve para nós de maneira nenhuma. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, o que ele se torna? Inimigo de Deus. Como é que eu vou amar o mundo com as suas peripécias, com as suas coisas que tem? O pastor mencionou esse caso do mensalão. Vocês não imaginam que a gente viveu, nós vivemos uma época, e hoje, graças a Deus, temos um número grande de deputados evangélicos e senadores, graças a Deus por isso, mas a gente viveu uma época em que tinha aí uma história de um grupo sem ser mensalão, chamava-se Sanguessuga. Sanguessuga foi antes de mensalão.
Antes de casar. E uma meia dúzia, não sei quantas vezes é levada ao quadrado, parece, entendeu? Foi quadrado, entendeu? Nem chegou a alcançar o mensalão, foi enquadrado antes. Isto não é bom. Na questão de televisão, de rádio, de concessão, falta de princípio. O princípio é inegociável. Não se negocia princípios. E aí eles iam para lá e negociavam os seus apoios em benefício, uma licença, uma concessão de uma licença, ou de TV ou de rádio, para dizer que ia usar. Não, eu fiz isso para usar em favor do Evangelho. Olha lá. Esse fim aí não justifica a Bíblia. Não podemos, irmão. Temos que entender isto. Não o meu mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Temos que ter, irmão, nós temos o vice-presidente da convenção, que o pastor Sérgio, ele falava aqui que quando ele, o pastor da igreja, né? Falava aqui quando o pastor Teixeira, ele se reuniu para a escola bíblica, para a festa, para a atividade, o pastor disse: não, quero estudo. Quero integrar. Essa é uma responsabilidade. Nós fomos chamados para esse encontro, para aqui trabalhar essa questão. A gente tem lido a Bíblia, tem irmãos que têm lido muitas vezes a Bíblia, e às vezes leu rápido, passou por alto, e aqui a hora da gente, pastor, mas esse texto eu já tenho até memorizado. Isso não quer dizer nada. A pergunta é: estou cumprindo? Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não faz o que ela. Aquele compositor chamado Ari Lobo, ele já morreu, mas ele fez uma composição de uma música, ele é nordestino, ele fez a composição de uma música que ele diz assim, ele faz um lamento: meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Meu Deus, por que aquilo outro? Aí ele chega numa fase e diz assim: meu Deus, porque tem tanto cristão fazendo coisas erradas com a Bíblia na mão. Esse é uma pessoa que não era crente, não. Mas eu consegui extrair desse lamento dele. Por quê? Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Meu Deus, por... Até que chegou lá e falou: meu Deus, porque tem tanto cristão fazendo coisas erradas com a Bíblia na mão. Tem um mapa, tem um manual, mas então não adianta ter Bíblia na cabeça. A Bíblia não é para estar na cabeça. Escondi a tua palavra no meu coração. Do coração procede a saída da vida. E aí, onde está arraigado a palavra do Senhor. Vamos concluir. O pastor foi me dar corda, né? O pastor foi me dar corda e eu estou deixando vocês aí com o estômago perturbado. Mas eu vou chegar. Olha, irmão, enquanto o mundo está dizendo Adão e Ivo, a igreja continua dizendo Adão e Eva. A ética é Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Olha lá. A igreja, o mundo diz: aprovamos o aborto. A igreja diz: não matarás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre a igreja caminha num fluxo contrário. Olha, seguir o Evangelho é remar contra a correnteza. É muito fácil acompanhar a correnteza. Não precisa nem remar. A correnteza leva o barco. Mas contra a correnteza tem que remar forte.
Então, o mundo diz mais o quê? O mundo diz, libere os seus desejos secretos. A Bíblia diz, os que crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência em Cristo foram crucificados. É assim que funciona. O mundo ensina, você pode ter várias mulheres. A Bíblia exorta, honrado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Sempre a nossa ética é contrária. Não adianta pensar diferente, irmão. Não vos, o mundo diz, beba para afogar suas mágoas. Beba porque quem bebe morre, quem não bebe morre também. É assim que diz o mundo, é assim que informa o mundo. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Nosso canal é outro, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, o mundo diz para o jovem: desenvolva a tua sexualidade, adquira parceiros ou parceira. Olha lá, a Bíblia diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Oh, aleluia! Como a Bíblia é diferente. Olha, irmão, o mundo aconselha: casamento em crise, cai fora, pata para outro. É assim: casamento em crise, cai fora, pata para outro. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno e nos seus costumes pecaminosos. O que é moral é a prática da ética, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Temos que ter uma vida moral. Dignifique o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, aí aonde a gente vive, com quem a gente convive. As três maiores questões da ética é esta. A ética é um conjunto de valores e princípios. Nós já informamos isso. Usamos a ética para decidir as coisas. São três palavras-chave na ética. Três: eu quero, eu devo, eu posso. Eu quero, eu devo, eu posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Entendeu? Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Entendeu? Essas são as palavras-chave da ética. Grave isso. Quero, devo e posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Entendeu? Vou repetir. Coisas que eu quero, mas não devo. Coisa que eu devo, mas não posso. Coisa que eu posso, mas não quero. Então, quando é que é a ética? A ética é quando aquilo que eu quero, é aquilo que eu posso, é aquilo que eu devo. Aí é onde está a ética, é onde ela pode funcionar. Essas três questões vivem em plena harmonia. Mas o irmão me informou que esse relógio tem 10 minutos adiantado. Então eu já estou até com essa informação para vocês ficarem tranquilos. Então deixa eu gastar esses 10 minutos agora com alguns princípios da ética. Princípio da ética. Olha lá, princípio da fé. Princípio da fé. Romanos 14, 22 e 23. Tens tu fé? Tem ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque come sem fé. Nós precisamos buscar ao entendimento. Tudo que não é fé, irmão, é pecado. Tudo. Bote na sua mente isso. Viu? Como entender isso, pastor? Exemplo: pretendo fazer ou dizer. O que eu pretendo fazer ou dizer é de fé, com base na palavra de Deus? É a pergunta. A resposta: se a resposta for positiva, a atitude será correta, será lícita. Se for resposta negativa, descarte imediatamente.
a atitude não pode fazer, não é ético. Agir por fé significa atos, pensamentos, palavra no crivo da palavra de Deus. Vou agir por fé. Princípio da coerência. Esse princípio é muito importante na ética. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu não deixarei dominar por nenhuma. E por aí vai. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Esse critério orienta o crente que não faça as coisas apenas porque é lícita. Essa coisa é lícita, não é a razão para fazer. A pergunta será: é lícito sim, mas edifica? Não. Então, se mesmo sendo lícito, mas não edificando, não é ético. Não vou fazer, não devo fazer. Na hora que nós pensar assim, o procedimento pode ser lícito, todas as coisas são lícitas, mas a Bíblia pode para a Bíblia pode não ser conveniente. Pense também na conveniência. Muitos de nós falhamos quando nós não atentamos para isso. Princípio da edificação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se não edifica, olha lá, não vai dar certo. Você se deparar diante de uma escolha, pergunte: que edificação vai trazer para a minha vida, para o meu ministério, isso? Se não edifica, por que continuar? Por que prosseguir? Princípio da glorificação. Todas as coisas me são lícitas, mas a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. O que eu vou fazer? Essa é a pergunta. O que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Não. Se não vai glorificar a Deus, não é ético se fizer. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Quando alguém chegava para Daniel Berger, nosso pioneiro geral, para falar mal do outro, né? Antigamente tinha uns versículos, um dizer quando a gente entrava numa casa, viu? Logo tinha um quadrozinho na área da casa: quem chegar aqui nesta casa, não se fala dos irmãos, aqui se faz oração. Glória ao nome de Jesus. Muitos chegava na casa dos irmãos e encontrava esses dizeres. E Daniel Berger dizia, quando chegava, falava do irmão, ele escutava, o ouvido estava pronto para ouvir. Quando terminava, ele dizia assim: vamos orar. Jesus é bom, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Então, era assim que funcionava. Agora vamos para uma exemplificação do campo da vestimenta. Esse é um calcanhar de Aquiles ainda hoje. Isso mexe. Aí as irmãs dizem: já vem mexer com a gente. Porque há um direcionamento maior para o sexo feminino, a gente sabe disso, mas tem muita gente masculino que também tem vestimenta extravagante, viu? Olha, ao comprar uma roupa lá no provador, a roupa está bonita, como está bonita essa roupa? Mas a pergunta é: vai glorificar a Deus? Eu vou glorificar a Deus? Não está assim dizendo que é proibido, mas vai glorificar a Deus? Se não vai, a mente já está dizendo: não é ético. Então são essas coisas bem simples da ética cristã que nós temos. O princípio da ação no nome de Jesus. Colossenses 3,17 diz: quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça. Diante de uma palavra a ser proferida, ou de uma ação a ser tomada, devemos fazer a pergunta: posso fazer isto em nome de Jesus? Essa é a pergunta. Não vou botar o nome de Jesus nisto que eu vou fazer.
Eu me lembro, eu fui tirado uma vez numa comissão, pastor Cristiano, para ouvir um obreiro que tinha sido denunciado no caso. E nós conversamos quase uma hora com esse irmão, e nós perguntávamos, pedimos a ele ajuda. Nós não estávamos ali para massacrá-lo, para puni-lo, nem para caçá-lo. Nós queríamos ajudar, mas ele nos ajudasse também. E em que podíamos fazer? E ele, não. Aí, eu me lembro que foi o pastor Elinaldo. O pastor Elinaldo é um pastor da Assembleia de Deus em Panambi. O pastor Elinaldo estava na comissão. O pastor Elinaldo disse: pastor Elinaldo, vamos fazer aqui, porque nós somos da comissão, temos que levar o relatório. Nós vamos fazer aqui uma declaração. Eu, fulano de tal, que era o nome dele, eu declaro, disse assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não, essas acusações que estão me colocando nunca aconteceu comigo. Pastor, você pode assinar? Quando ele leu, ele disse: pastor, aqui é para assinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu coragem. Deu coragem não. Aí foi quando a ficha caiu. Não, ele sentiu o peso do nome do Senhor. É importante. Em nome de Deus. Glória ao nome de Jesus. Princípio do respeito ao mais fraco. Respeito ao mais fraco. Crente novo convertido. Não, na Semana Santa não come carne. Na semana chamada Santa, né? A Igreja Católica não come carne. Aí o crente novo convertido chegou na casa do pastor. Meu Deus do céu, o pastor tinha preparado lá uma rabada de boi. Em nome de Jesus. Entendeu? A comer. Aí quando a esposa botou na mesa, aí ele olhou assim e disse: pastor, que pecado, pastor, na sua casa. Aí o pastor disse: que pecado, meu? O senhor comendo carne dia de hoje, era sexta-feira, dia de hoje comendo carne. Aí ele olhou assim e disse, chamou a esposa e disse: mulher, tu te equivocaste, né? Essa comida de hoje era para amanhã, não é para nós comer, vamos comer aquela outra comida. A esposa entendeu imediatamente, virar a mesa, para não atrapalhar a fé daquele novo convertido. Lá depois o novo convertido foi doutrinado, foi ensinado, chamou o pastor na sexta-feira santa para comer uma rabada de boi. Mas isso foi lá depois. Foi lá depois que já tinha sido gerado. Já tinha sido gerado a verdadeira. Então devemos respeito ao mais fraco, mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque aconteceu, aquilo aí estava se tornando escândalo, certo? Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentar na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então é uma pergunta. A tua ciência, e pela tua ciência perecerá o irmão mais fraco, pela qual Cristo morreu. Então é essa questão que nós temos que ver. Para concluir, o princípio da prestação de contas. Esse é um princípio ético. O princípio da prestação de contas diz aqui: mas tu, quando julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza a teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta a Deus por si mesmo. Cada um. Naquele dia, nossos atos serão julgados. A lei da semeadura sucederá indiscutivelmente.
Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, para terminar, concluindo tudo. São Mateus, capítulo 7, e o versículo 12. Quem encontrar primeiro, leia aí bem alto para a gente ouvir. 7. Portanto, segundo o que vós quereis que os homens vos façam, mas eles também podem. Porque esta é a lei e os profetas. Amém. Glória em nome de Jesus. Queridos, Deus nos abençoe.